Olha, por décadas, as holdings familiares foram, assim, a grande fortaleza para proteger o patrimônio aqui no Brasil. Só que agora vem aí uma reforma tributária histórica, a maior que a gente já viu, e ela está prestes a virar completamente o jogo. Bora entender juntos o que está vindo e, claro, como se preparar para isso. A pergunta é bem direta, né? Será que a estrutura que protege o patrimônio de uma família hoje está mesmo preparada para o futuro? Porque aqui não é uma questão de se vai mudar, mas sim de quando e como cada um vai precisar se adaptar. A verdade é que essas mudanças já estão batendo na porta. Então, vamos começar a entender esse cenário. As holdings sempre foram vistas como ferramentas superpoderosas. O problema é que a escala dessa reforma tributária atinge em cheio os pilares que sustentavam os maiores benefícios dela. A gente pode dizer que é o fim de uma era do planejamento como a gente conhecia. Basicamente, para quem não está tão familiarizado, uma holding é tipo um cofre empresarial. Ela é criada para quê? Para centralizar e administrar os bens de uma família, buscando três coisas: proteger o patrimônio, facilitar a sucessão para os herdeiros e, claro, otimizar os impostos. Um modelo que, convenhamos, funcionou muito bem até agora. E a dimensão da mudança é gigante. Dá uma olhada nesse quadro. 5 tributos supercomplexos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e até uma parte do IPI estão sendo trocados por um sistema totalmente novo, o tal do IVA dual, que é CBS e o IBS, mais o imposto seletivo. É uma substituição em massa que, ao mesmo tempo que promete simplificar, cria uns desafios bem complicados. E é aqui que a coisa começa a ficar séria para as holdings. Essa reforma traz junto pelo menos três ameaças fiscais novas e bem importantes, que podem simplesmente acabar com as vantagens que essas estruturas ofereciam. A primeira ameaça é um verdadeiro terremoto contábil. Sabe o que esse texto da lei quer dizer? Que agora vale o princípio do preço de mercado até para operações internas. Na prática, o fisco pode exigir que uma transação dentro do mesmo grupo familiar seja tributada pelo valor de mercado e não por aquele valor simbólico que era combinado internamente. Isso muda tudo. Pensa nas operações mais comuns do dia a dia. Aquele aluguel de um imóvel da holding para a empresa operacional da família, com um valorzinho camarada bem abaixo do mercado. Ou um centro de serviços compartilhados. Pois é, tudo isso agora pode passar a ser tributado com base no preço de mercado, gerando um imposto que antes simplesmente não existia. Agora, a segunda grande ameaça. Ela ataca direto o planejamento da sucessão. Antes, alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo, tinham uma alíquota fixa de 5% de imposto sobre herança. Simples. Agora, a reforma obriga todos os estados a terem um sistema de alíquotas progressivas. Na prática, significa o quê? Quanto maior o patrimônio, maior o imposto, podendo chegar a 8% ou até mais. E para fechar o trio de ameaças, a tributação de dividendos. Esse número, R$ 50 mil por mês, é o novo limite de isenção para distribuição de lucros. Qualquer valor acima disso, pago pela mesma empresa para a mesma pessoa física no mesmo mês, vai ser tributado. Aquela isenção total que a gente viu por décadas no Brasil, acabou. Bom, com tanta ameaça, o cenário parece até meio desolador, né? Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. Existe uma janela de oportunidade que é crucial para agir. Só que o detalhe ela é bem limitada e está se fechando rápido. E o tempo é o fator-chave aqui. Dá uma olhada nesse cronograma. Os lucros que foram acumulados até 2025 ainda podem ser distribuídos sem imposto. Mas tem um porém. A decisão precisa ser registrada em ata até janeiro de 2026 e o pagamento mesmo tem que acontecer até o final de 2028. Ou seja, o relógio está correndo. Certo. Agora que a gente já entendeu o tamanho do problema e a urgência, vamos falar do que interessa: soluções. Existem sim estratégias bem inteligentes que podem ser usadas para navegar nessa tempestade e proteger o patrimônio da família. Vamos ver um caso prático para ilustrar. Imagina que o patrimônio de imóveis de uma família está declarado lá no imposto de renda por mais ou menos R$ 1.250.000. Só que o valor real de mercado desses mesmos imóveis hoje passa dos 10 milhões. É exatamente nessa diferença gigantesca que mora uma oportunidade de ouro para economizar. A estratégia aqui é genial de tão simples. Ao invés de manter a holding lá em Minas Gerais, onde o imposto de doação ia ser calculado sobre os 10 milhões de reais do valor de mercado, a sede da empresa é transferida para São Paulo. Por quê? Porque lá a lei permite que o imposto seja calculado sobre o valor contábil das cotas, ou seja, aquele R$ 1.250.000.
a base de cálculo do imposto simplesmente desaba. E o resultado disso é de cair o queixo. Um processo de inventário tradicional custaria mais de R$ 700 mil. Uma fortuna. Com essa jogada da holding em São Paulo, o custo total da sucessão despenca para cerca de 101 mil. É uma economia de quase 85%. E o mais importante, tudo dentro da lei, totalmente baseado em planejamento estratégico. Ok, mas e aquela outra questão que a gente falou? Muitas empresas têm lucros gigantes no papel, mas não têm o dinheiro em caixa para pagar todo até aquele prazo de 2028. E aí, como faz? A solução aqui é uma reestruturação societária inteligente. Primeiro, a empresa delibera a distribuição para cumprir o prazo legal, mas em vez de pagar, ela usa esses lucros para aumentar o seu próprio capital social e emite cotas especiais para os sócios. Lá no futuro, quando tiver caixa, a empresa simplesmente resgata essas cotas. Como isso é uma redução de capital e não uma distribuição de dividendos, a operação não é tributada. Pronto, a isenção foi garantida sem tirar o dinheiro da empresa. Fica bem claro que sobreviver a essa reforma toda vai exigir muito mais do que só uns ajustes técnicos, né? Demanda uma mudança fundamental na maneira como o patrimônio familiar é visto e gerenciado. Essa citação resume perfeitamente o momento que a gente está vivendo. Não estamos falando só de novas regras e alíquotas. É uma verdadeira transformação cultural. A informalidade, aqueles arranjos internos que sempre funcionaram no passado, agora trazem riscos enormes. A gestão precisa ser profissional, transparente e, acima de tudo, estratégica. E assim, a gente termina com a mesma pergunta do começo, mas agora ela tem um peso bem diferente. Diante de tudo isso, a estrutura patrimonial de uma família hoje representa uma fortaleza preparada para o futuro ou um castelo de cartas prestes a desmoronar? O tempo para decidir é agora.